Boa noite a todos. Todos ouviram? Por favor, respondam. Bom, gente, é uma satisfação estar aqui porque a maioria, né, do semblante de vocês eu já estou acostumado no dia a dia do centro, a amizade, o companheirismo que a gente tem demonstrado nas atividades da casa. Então, se porventura tiver alguma dificuldade, algum problema, coisa parecida, eu sei que vocês terão a capacidade de compreensão para que a gente possa desenvolver a nossa atividade hoje a contento. Para mim, conforme o Toninho disse no início, foi passado a parte da preparação e da formação do médium, que implica também as questões de concentração no aspecto prático, né? Mas mesmo assim, a gente vai tentar seguir um roteiro da seguinte forma, né? Falando sobre a formação, os conceitos básicos: fenômeno natural, natureza da mediunidade e definição de médium. Em seguida, sobre o desenvolvimento mediúnico, os critérios de Allan Kardec, o método atual do Centro Espírita Nosso Lar e os resultados pretendidos nesse desenvolvimento. Por estar numa reciclagem, quer dizer, retomar, revisar, né? E estarmos falando de formação, o vestíbulo, a preparação do médium, do futuro espírita, quem sabe, né? Isso é o fórum íntimo de cada um que vai determinar, depois dessa primeira tarefa inicial do Centro Espírita Nosso Lar, que tratamos nos cursos de divulgação, com a iniciação, com o filosófico e depois com o curso do aspecto científico, ele poderá realmente ter a convicção ou não de que pretende continuar nessa atividade. Pode ser até antes, ou até antes de participar do centro, mas de uma forma metódica e depois para assumir algumas atividades e compromissos do nosso lar, a pessoa deverá passar por esse caminho, né? Que traz uma preparação mínima e necessária para desenvolver a contento as atividades que se seguirão, né, com novas experiências, crescimento e o despertar cada vez maior para a questão pessoal, do relacionamento mediúnico, do relacionamento com as pessoas no Centro Espírita do Nosso Lar e, com certeza, no movimento espírita. Falando em reciclagem, em formação inicial, de propósito, a maioria dos slides, a maioria, né, do conteúdo, ele é retomado a partir do Livro dos Médiuns. Voltar às nossas origens, que nunca devemos deixá-la, com certeza, porque a nossa estrutura é o que nos impulsiona a entender cada vez mais as novas atividades que possam ocorrer no centro ou fora dele. Então, com essa intenção de até reler muitas passagens do Livro dos Médiuns, vamos, quem sabe, as pessoas que já estão há algum tempo no movimento espírita, né, retomar algumas coisas que ao longo do tempo a gente não vai realmente dando o devido valor ou fazendo as devidas ligações com as novas experiências que vão surgindo. Eu, por exemplo, né, depois de anos a fio, que alguns conceitos eu consegui, na realidade, definir melhor para mim ou fazer a ligação do conceito com a prática, né? Ou seja, o conceito, né, trazido pelo Livro dos Médiuns e a prática, nem sempre a gente consegue, depois de entrar num ritmo de trabalho, fazer essas ligações. E a retomada, né, é muito importante. E tem um ditado interessante no meio espírita, que é dito assim, que à medida que a gente lê uma obra da codificação ou livro espírita básico, principalmente o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a gente parece que descobre algo novo. Novo não é novo para nós, né? Porque estava ali desde 1857, no Livro dos Espíritos, né?
e o 1861, 1862, no Livro dos Médiuns. Ou seja, a vivência vai nos ajudando, né, lapidando a nossa compreensão através do exercício, né, da prática do dia a dia. E eu penso também estar contribuindo com o Centro Espírita e com vocês aqui dessa forma. Vamos passar então agora para a parte da formação. Formar para quê? Para ser médium ou para ser espírita? São perguntas, tá? Quando formar um médium é formar um espírita? Objetivamente, Allan Kardec recomenda, né, que o estudo dos fenômenos primeiramente, depois praticar baseado na teoria do Livro dos Médiuns, ainda recomenda antes mesmo do Livro dos Médiuns estudar o Livro dos Espíritos para compreender o Livro dos Médiuns. Item do Livro dos Médiuns 211. Começando um aspecto prático constatado em todas as épocas. A gente que está trabalhando na área da formação, né, do iniciante, na época do Allan Kardec, provavelmente antes dele, até os estudiosos dessa área, já constatavam que o escolho que topa a maioria dos médios principiantes é o de terem de haver-se com espíritos inferiores. Eles devem dar-se por felizes quando são apenas espíritos levianos. Toda atenção precisam pôr em que tais espíritos não assumam predomínio, porquanto, em acontecendo isso, nem sempre lhes será fácil desembaraçar-se deles. É o ponto este de tal modo capital, sobretudo em começo, que, não sendo tomadas as precauções necessárias, podem perder-se os frutos das mais belas faculdades. Aí Allan Kardec, em seguida, tem um pouco de texto antes, diz assim: por isso é que indispensável se faz o estudo prévio da teoria, para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares à experiência. A esse respeito, instruções muito desenvolvidas se encontram nos capítulos da obsessão e da identidade dos espíritos. Só da questão da formação estamos vendo. Livro dos Médiuns, capítulo 3, item 31. O meio, aliás, muito simples de se obviar a este inconveniente consiste em se começar pela teoria. Aí todos os fenômenos são apreciados e explicados de modo que o estudante venha a conhecê-los. Aliás, compreender a possibilidade, a saber em que condições podem produzir-se e quais os obstáculos que podem encontrar. Então, qualquer que seja a ordem que se apresentem, nada terão que surpreenda. Esse caminho oferece uma outra vantagem, a de poupar uma imensidade de decepções àquele que queira operar por si mesmo. Precavido contra as dificuldades, ele saberá manter-se em guarda e evitar a conjuntura de adquirir a experiência à sua própria custa. O capítulo 3 trata do método no Livro dos Médiuns. Ele vai falando o que a gente deve tratar junto aos iniciantes, né? A melhor forma. E, mais uma vez, ele enfatiza a questão do estudo prévio, para evitar dificuldades e problemas. Introdução. Depois de havermos exposto neste livro, que ele está falando do Livro dos Espíritos, a parte filosófica da ciência espírita, damos nesta obra a parte prática para os usos que queiram ocupar-se com as manifestações, quer para fazerem pessoalmente, quer para se inteirar dos fenômenos que lhes sejam dados observar. Verão aí os óbices com que poderão deparar e terão também um meio de evitá-los.
Essas duas obras, se bem a segunda constitua segmento da primeira, são até certo ponto independentes uma da outra. Mas a quem quer que deseje tratar seriamente da matéria, diremos que primeiro leia o Livro dos Espíritos, porque contém princípios básicos, sem os quais algumas partes deste se tornariam talvez dificilmente compreensíveis. Tem mais, hein, gente? Por isso que eu falei, parte, nós voltaríamos a ler o Livro dos Médiuns nessa área, da preparação e da formação. Mais um pouquinho, Allan Kardec trata dos 3 objetivos na introdução. Feito com o objetivo de precaver os adeptos contra os escolhos de um noviciado. Depois, em outra parte, esta obra se destina a lhes achanar o caminho, levando-os a tirar proveito dos nossos longos e laboriosos estudos. Seu objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto permitam as disposições de cada um, e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de modo útil, quando ela exista. Guiá-las nas suas observações, assinalar-lhes os obstáculos que podem e hão de necessariamente encontrar. Todos estão conseguindo ler daí? Pelo menos ouvir. Então vou continuar lendo, tá? Lidando com uma nova ordem de coisas, iniciá-las na maneira de confabularem com os espíritos, indicar-lhes os meios de conseguirem boas comunicações. Aqui ele está falando não para os médiuns, mas para as pessoas que se ocupariam do fenômeno também. Guiá-las nessa condição. Ele não pensava apenas no interior, né, no aspecto de movimento fechado, mas uma doutrina que não era fechada em si, mas aberta à sociedade, né, à humanidade. Sendo que outros trabalhos na área de pesquisa das questões espirituais já existiam, com outras denominações. E o Espiritismo trazia, na época, uma percepção diferente, acrescentando novos pontos de vistas sobre como tratar as questões de Deus, a relação nossa entre os espíritos desencarnados e nós encarnados. Agora ele faz um desafio ainda mais, aí já no Livro dos Espíritos, no item 8º. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Será de admirar que muitas vezes não se obtenha nenhuma resposta sensata a questões de si mesmas graves, quando propostas ao acaso e a queima-roupa, em meio de um alivião de outras extravagantes. Demais, sucede frequentemente que, por complexa uma questão, para ser elucidada, exige a solução de outras preliminares ou complementares. Quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Conclusão. Nessa conclusão, Allan Kardec vai falar das 3 classificações dos espíritas. Aqueles que estão mais ligados nas manifestações, que trata mais da questão experimental, das pessoas que estão mais ligadas, que percebem as consequências morais, e as que praticam ou se esforçam por praticar. Ou seja, estudar cria caminhos mais facilitados para aprender com o próprio fenômeno e com a própria vida. No método, no capítulo do método do Livro dos Médiuns, Allan Kardec também fala sobre essas classificações. Um pouquinho diferente, mas o conteúdo é o mesmo. E aí, essa em especial. Allan Kardec lembra que há finalmente os espíritos exaltados. A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. Em tudo o exagero é prejudicial.
Em espiritismo, infunde confiança demasiado cega e frequentemente pueril, no tocante ao mundo invisível, e leva a aceitar-se com extrema facilidade e sem verificação aquilo cujo absurdo ou impossibilidade a reflexão e o exame demonstrariam. O entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. Esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. São os menos aptos para convencer a quem quer que seja, porque todos, com razão, desconfiam dos julgamentos deles. Aliás, esse é um fenômeno muito comum quando a gente começa a participar no meio espírita. A gente fica tão deslumbrado que a gente quer converter a família da gente, né? Meus irmãos, né? Eu tentei sempre convertê-los de qualquer forma, né? Infelizmente, com desrespeito, né? A exaltação, infelizmente, tira um nível de bom senso, né? Que a gente deve pesar sempre, né? Se é bom para mim, pode ser que não seja bom para o outro, mesmo sendo verdadeiro. Infelizmente, essa quarta classe que Allan Kardec fala dos espíritas exaltados, né, que estão para salvar o mundo, e enfiar goela abaixo o espiritismo, né, junto aos familiares, na profissão ou qualquer outro meio em que possa estar em relacionamento com as pessoas, acaba trazendo mais prejuízo, né? O Allan Kardec é uma pessoa extremamente ponderada, né? Então, com certeza, isso deve ter saltado aos olhos, né? Deve ter parecido tanto, e ele ponderado, sem muitos exageros, né? Como algumas pessoas podem perceber pela forma que ele escreve, né? Graças à sua boa-fé, são iludidos assim por espíritos mistificadores como por homens que procuram explorar-lhes a credulidade. Meio e mal apenas haveria, se só eles tivessem que sofrer as consequências. O pior é que, sem o quererem, dão armas aos incrédulos, que antes buscam ocasião de zombar, do que se convencerem, e que não deixam de imputar a todos o ridículo de alguns. Então, essas perguntas iniciais que nós fizemos têm uma única resposta no meio espírita, né? A parte teórica é um caminho já vivenciado por outras pessoas, em especial retomando as questões que Allan Kardec nos propõe. Se ele pesquisou durante anos a fio, com método, com paciência, com perseverança, com instrução superior, que vinham do livro dos Espíritos Superiores, isso eu não falava de graça. No entanto, nós buscamos ir direto, né, às vias de fato, com a ansiedade natural que caracteriza quando a gente não tem uma visão um pouco mais abrangente do fenômeno. Logo, também, ser médium nem sempre é ser espírita. E como então ser médium sendo espírita? Ou seja, o espiritismo tem uma concepção da relação com o mundo espiritual. É tratado como um ser natural, normal, que existe depois da morte, continua pensando, sentindo, ligado às questões terrenas, se estiver num grau de evolução ainda de apego à vida material. Outros superam isso e vão trabalhar em outras esferas e até retomando junto conosco, nos ajudando, nos apoiando. À medida que a gente não muda os conceitos anteriores, uma visão mística, supersticiosa, logo a prática será baseada nesses conceitos anteriores nossos. Não é? Então, a teoria é a forma, né, elaborada, estruturada, de nos guiar. E Allan Kardec rebate isso muitas e muitas vezes. Eu peguei um pouquinho. Se fosse pegar em toda a obra, nós ficaríamos lendo aqui a noite inteira só sobre esse ponto da teoria, né? Então, a concepção espírita nos coloca como pessoas, como agentes também, como pessoas que fazem diferença no fenômeno e não passivamente, e reconhece que a outra parte do relacionamento é um agente também, é um ser pensante, não sei, que tem desejo bons e maus,
E a partir do momento que eu reconheço esse mundo e suas características e a forma que eles se relacionam conosco, como no dia a dia, eu coloco barreiras necessárias, controles necessários e tiro daí as consequências que realmente me levam a ter uma vida melhor, né? Então, a formação do médium precisa passar pela questão teórica, e toda a estrutura do movimento espírita organizado traz cursos de divulgação, cursos preparatórios, para que a gente possa adentrar o centro espírita e trabalhar com confiança e com segurança, né? Então, retomando, o estudo dos fenômenos primeiramente, depois praticar baseado na teoria do livro dos médiuns, e antes mesmo o livro dos espíritos. Então, formar é dar forma espírita é saber que o fenômeno foi pesquisado exaustivamente, tem leis, que se nós não aprendermos essas leis, nós não estaremos tendo a compreensão necessária para aproveitar, para realmente somar no nosso conhecimento anterior. Vamos passar para a próximo slide. Aliás, próximo. Vou aqui os conceitos básicos. Fenômeno natural. É um fenômeno natural, a manifestação dos espíritos. Ela não foi inventada com o espiritismo. Se pesquisar todas as épocas, os livros santos, né, e até a dos pagãos, que nem sempre são considerados como religiosos ou santos, vamos dizer assim, na cultura deles terá também, né? E nesse capítulo do livro dos médiuns, o Allan Kardec fala disso, que esse fenômeno é tão velho quanto o homem, ou tão antigo, e é inerente à condição humana. Esclarecendo-nos com relação a essa potência, o Espiritismo nos dá a explicação de uma imensidade de coisas inexplicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio, e que, a falta de toda explicação, passarão por prodígios nos tempos antigos. Do mesmo modo que o magnetismo, ele nos revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida, ou mais acertadamente, de uma lei que se desconhecia, embora se lhe conhecesse os efeitos, visto que estes sempre se produziram em todos os tempos, tendo a ignorância da lei gerado a superstição. Conhecida a lei, né? Conhecida ela, né? Está falando da lei, desaparece o maravilhoso e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque, fazendo que uma mesa se mova ou que os mortos escrevam, os espíritas não operam maior milagre do que opera o médico que restitui a vida um moribundo, ou físico que faz cair o raio. Aquele que pretendesse, por meio desta ciência, realizar milagres seria um ignorante do assunto, ou embusteiro. Definições espíritas é uma parte do livro dos médiuns que foi retirada na segunda edição. O Allan Kardec falou que reeditaria isso, mas acho que não teve tempo, né? Mas a editora La Chatre editou recentemente, há uns 5 ou 6 anos. O Allan Kardec, pesquisando os costumes, né? Pesquisando as culturas, os comportamentos da civilização, vamos dizer assim, Sibila, muito conhecido, né? Do grego Eolim Sios, empregado por Theos, Deus, e de Leoli, conselho divino, profetisas que forneciam oráculos que os antigos acreditavam inspiradas pela divindade. A parte o charlatanismo e o prestígio de que eram cercadas
por aqueles que os exploravam, reconhecem ser nas sibilas e pitonisas todas as faculdades dos sonâmbulos, dos estáticos e de certos médiuns. O abuso que, em todo o tempo, se fez dessas faculdades, lançou sobre esse termo um merecido descrédito e fez dele quase um sinônimo de embuste. Mas o abuso de uma coisa nada prova contra a existência dessa coisa. Só as pessoas superficiais julgam o fruto pela casca. E também tem muitos outros termos nesse definições espíritas que tratam dessa relação com os mortos. No Invisível, Leon Denis. Aí já peguei uma espécie de continuador no Allan Kardec, vamos dizer assim, né? No livro No Invisível. A parte do Espiritismo Experimental, as leis. Sexto, comunhão dos vivos e dos mortos. Desde as idades mais remotas existiram relações entre a humanidade terrestre e o mundo dos espíritos. Se interrogarmos os Vedas da Índia, os templos do Egito, os mistérios da Grécia, os recintos de pedra da Gália, os livros sagrados de todos os povos, por toda parte, nos monumentos e tradições, encontraremos a afirmação de um fato que tem permanecido através das vicissitudes dos tempos. E esse fato é a crença universal nas manifestações das almas libertas de seus corpos. Ali é o S, tá? Não é um D, não. O fenômeno espírita de Gabriel Delany também, ele trata disso. O histórico, capítulo 1, a antiguidade. O mais antigo código religioso que se conhece, os Vedas, aparecido há milhares de anos antes de Jesus Cristo, afirma a existência dos espíritos. Eis como o grande legislador Manu se exprime a respeito. Os espíritos dos antepassados, no estado invisível, acompanham certos brahmanes, convidados para as cerimônias em comemoração dos mortos, sob uma forma aérea. Seguem-nos e tomam lugar ao seu lado quando eles se assentam. Agora um autor recente, pesquisador de primeira linha da área científica do espiritismo, vamos dizer assim, né? O Hernani Guimarães Andrade, um livro chamado A Transcomunicação através dos Tempos. Nos remotos episódios da pré-história, os primeiros indícios dessa solicitude para com os desencarnados estão assinalados pelos vestígios das antiquíssimas práticas funerárias levadas a efeito naquela época. A gênese dessa conduta está, sem dúvida, nas primeiras manifestações dos espíritos no interior das cavernas. Ao se pôr em contato com o plano físico e com os amigos e parentes, os desencarnados deram expansão às suas emoções. Sentiam fome e frio, medo e desespero. Estavam no escuro. As feras os perseguiam e os estraçalhavam. Enfim, reviviam cenas algo semelhantes às que ainda se observam com os vulgarmente chamados espíritos sofredores, quando eles se comunicam nas sessões espíritas. Então, na continuação, os circunstantes encarnados procuravam, a seu modo, remediar a situação. Tentava doutrinar o espírito, vamos dizer assim, né? Não é o que a gente faz aqui, atualmente? A gente tenta minimizar, criar condições de favorecê-los a sair desses núcleos traumáticos, não é? Esse apego, né? Essa prisão da vivência, do trauma. Eles faziam da seguinte forma: colocavam os cadáveres em sepulturas aquecidas, já que eles tinham frio. Não é isso? E guarnecidos de armas e alimentos para se protegerem dos animais. Acendiam fogueiras em suas imediações para iluminar e confortar o morto. E como os espectros manifestantes provavelmente se mostravam brancos, lívidos, né? Era natural que tentassem até mesmo atenuar esse pormenor, essa espécie de palidez espiritual. Os cadáveres eram coloridos de vermelho com pó de ocre. Não é uma forma de conjurar o problema, né? Minimizar, criar uma relação favorável, né? Provavelmente deveria ter algum efeito, né? Bom, gente, o fenômeno é natural. O Espiritismo não inventou. A igreja não inventou, a ciência não inventou. É inerente ao ser humano essa condição de se relacionar e demonstrar nessa relação a continuidade da vida.
em todas as épocas da humanidade, inclusive nesse último aqui, está falando da pré-história, do Paleolítico, né? Nas cavernas, né? Fugindo dos animais, do frio, né? Essa relação acontecia também. É claro que de forma diferenciada, o nível de compreensão, a adaptação ao longo do tempo às suas necessidades. Só pela forma de desconjurar o problema ali, né? Colocando o morto com armas e proteção, né? Demonstra um nível de ignorância, mas provavelmente entendido e percebido pelo outro do lado de lá. Nós utilizamos hoje em dia na nossa conversa com os espíritos de artifícios semelhantes, né? Quantas vezes não falamos que a mãe deles estão do lado, pode estar do lado, ou o pai, né? Ou temos essa intuição, ou questionamos essa possibilidade de pessoas estarem juntos, né? Facilitando essa ligação, essa percepção, essa aceitação desse relacionamento diante de um momento confuso e difícil. Bom, vamos para frente. Natureza da mediunidade. Quais as suas causas? Por que surge somente em determinadas pessoas em modalidades e graus diversos? Se é passivo de desenvolvimento forçado através de alguma técnica, etc. Né? Se ela é natural, né? Vem de todos os tempos, o que faz com que esse mecanismo ocorra? Essa intermediação. Qual é o elemento que proporciona essa ponte? Foi provocado por alguma técnica especial? Né? Por algum ritual? Por alguma bebida? Por algum estimulante? Aí o Allan Kardec deve ter perguntado isso também, né? Provavelmente. Está lá na questão 226 do Livro dos Médiuns. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Ser bom, né? Não, a faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Em resposta à questão 19 do parágrafo 223 deste mesmo livro, os instrutores espirituais continuam esclarecendo. A mediunidade propriamente dita independe da inteligência. Ó, acrescentou a inteligência. Moral, inteligência, bem como as qualidades morais do médium. Com base nesse conhecimento, estamos aptos a reconhecer frequentes erros de apreciação sobre a mediunidade, quais os de pôr em dúvida as possibilidades mediúnicas de uma pessoa tão somente pelo fato de apresentar comportamento moral deficiente, por ser dotada de poucos recursos intelectuais ou culturais, pelo fato de não ser espírita. Uma primeira observação básica é a de que se a presença da faculdade mediúnica em uma pessoa independe de sua condição moral, intelectual e de crença, ninguém poderá tornar-se médium tão somente pelo fato de moralizar-se, ou de estudar, ou de aderir às convicções espíritas. Isso está corroborando, né, a questão da naturalidade do fenômeno ao longo dos tempos. É significativo a esse respeito que Kardec tem alertado já no terceiro parágrafo da introdução de O Livro dos Médiuns que muito se enganaria aquele que supusesse encontrar nesta obra, que é o Livro dos Médiuns, uma receita universal e infalível para formar médiuns. No parágrafo 209, tratando da formação dos médiuns, Kardec raciocina: tem-se visto pessoas inteiramente incrédulas ficarem espantadas de escrever mediunicamente, a seu mau grado, enquanto que crentes sinceros não conseguem, o que prova que esta faculdade se prende a uma disposição orgânica. E assim por diante.
Diante de todas essas perspectivas da naturalidade, da natureza da mediunidade, né, o Allan Kardec também vai para a definição. Na definição, ele diz que a pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. E aí agora, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiums. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. E denotar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Então, gente, com essa definição do Allan Kardec, é interessante definir algum outro item. Tem a acepção ampla, que estende a todas as pessoas. Em maior e menor grau, todos nós percebemos os espíritos e eles se relacionam conosco. É um contínuo de relacionamento. Qualquer pessoa apta a receber ou a transmitir comunicações dos espíritos é por isso mesmo médium, seja qual for o grau de desenvolvimento da faculdade, desde a simples influência oculta até a produção dos mais insólitos fenômenos. Então essa é a acepção ampla que abarca todos, no nível mínimo necessário para mantermos os pensamentos junto aos protetores, aos espíritos mais afins, ou aqueles simpáticos, né? E que conversamos sozinhos com uma voz interior que nem sempre concorda conosco. Esse é o campo do relacionamento. Então é dito que o homem, num aspecto geral, ele é um ser mediúnico. No entanto, na acepção restrita, né? Em seu uso ordinário, todavia, esse termo tem uma aplicação mais restrita, aplicando-se às pessoas dotadas de um poder mediador suficientemente grande, seja para a produção de efeitos físicos, seja para transmitir o pensamento dos espíritos pela escrita ou pela palavra. Ou seja, para termos relacionamentos concretos, e que possamos ter uma comunicação prolongada, regular, precisaremos do médium na acepção restrita, em que ele traduz, né, através da sua condição, da sua capacidade, por fenômenos diversos, de acordo com cada médium, esse contato, essa comunicação. E aí trocar conversações, né? Aliás, nós temos romances, livros e mais livros escritos mediunicamente, né? E é esse médium que proporciona isso. Os outros intuitivos, vamos dizer assim, mais intuitivos, vou passar isso. Então, todos somos passíveis de receber a influência dos espíritos, ainda que sob a forma sutil da intuição. Incorreremos em grave equívoco se concluirmos a partir desse fato que todos somos médiuns no sentido restrito e usual da palavra médiuns, ou seja, se julgarmos que todos podemos produzir manifestações ostensivas, tais como a psicofonia, a psicografia. Então, todos podemos, mas não no sentido restrito. Isso será de acordo com a condição especial desse médium. Com esses conceitos básicos, eu diria que a gente começa a sair da superstição, né? Começa a ter um elemento de contato com a realidade do fenômeno, onde ele pode ser pesquisado, obedecendo e percebendo as leis. E com o conceito, ele vem do relacionamento, ele vem da prática, ele vem da experiência, né? Para que a gente possa, então, com esses conceitos, adentrar um outro campo, que é o desenvolvimento mediúnico. Porque uma das questões do desenvolvimento mediúnico
que a gente mais percebe, né, é a pressa, é a insegurança, muitas vezes é o medo ou o fenômeno mediúnico já acontecendo, onde a pessoa não se sente capaz de poder controlar e tomar as rédeas da própria faculdade, né? Conhecendo, entendendo como funciona e como você é um agente também, você começa a colocar a sua vontade como forma de controlar, como forma de se controlar. E o desenvolvimento mediúnico, metódico, vem facilitar, esclarecer, trazer mais compreensão de como que cada um pode perceber se a mediunidade realmente existe e se aquilo que já existe, como a gente pode escoá-la com aproveitamento, né, de uma forma produtiva. O Allan Kardec, né, tem uns critérios sobre isso, e são muitos itens que fala disso, né? E ele diz o seguinte, nesse item 200, não vou ler tudo, é somente experimentando. Tontura, enjoo, dor de cabeça, né? Vez ou outra perceber um vulto não garante ser médium. Tem que experimentar, a não ser os médiuns naturais, né, que ocorre naturalmente, já como se diz a palavra, né? Aí aprender a entender e a controlar, a direcionar e aproveitar essa faculdade natural. Mas se ainda não se manifestou, se a gente começa a perceber que algo é diferente, está mudando, não é semelhante ao que vinha ocorrendo, né, nas percepções normais do dia a dia, mas tem pequenas alterações, que não seja por doença, alterações, perturbações, né, podemos verificar. É claro que passamos por um estudo, um processo de formação, para que isso seja feito com segurança. É experimentando. Se não experimentar, talvez a gente não vá dar o tratamento devido. E Allan Kardec diz assim, o processo é dos mais simples. Consiste unicamente em a pessoa tomar de um lápis e de papel e colocar esta posição de quem escreve, sem qualquer outro preparativo. Entretanto, para que alcance bom êxito, muitas recomendações se fazem indispensáveis, né? São muitas recomendações, né? Por exemplo, abrir a reunião em nome de Deus, se ligar aos bons espíritos para conduzir o desenvolvimento, experimentar por um período razoável. Ele fala de até 6 meses, até mais tempo, que a mediunidade surgiu no médium. Pedir apoio às pessoas mais experientes, as pessoas que já trilharam, já estudaram, né, perceberam o mecanismo, as leis que regem o fenômeno, de como conduzi-la para um bom aproveitamento. Afastar todo motivo ou pessoa de conturbação. Isso já não está aqui na parte de formação dos médios, mas está lá na parte de reuniões. Recolhimento para aguardar a influência dos espíritos. Persistência quando não conseguir resultados imediatos. Não abusar da quantidade de comunicações para evitar fadiga até a suspensão da mediunidade. Está num capítulo específico. Analisar as comunicações com cunho de orientação, para se precaver da natureza dos espíritos. Quando não atingir o resultado esperado depois de longo período de experimentação, 6 meses, 1 ano, normalmente um curso ele está nessa média, abandonar e buscar outra atividade. Essas e muitas outras recomendações, o Allan Kardec trata no capítulo da formação dos médiuns. E esse 204, ele diz assim, coisa ainda mais importante a ser observada do que o modo da evocação. A evocação, ele está pedindo o apoio dos bons espíritos, em nome de Deus e tudo mais.
são a calma e o recolhimento, juntas ao desejo ardente e à firme vontade de conseguir seu intuito. Por vontade, não entendemos aqui uma vontade efêmera, que age com intermitências e que outras preocupações interrompem a cada momento, mas uma vontade séria, perseverante, contínua, sem impaciência, sem febricitação, né? Ou seja, gente, a gente estuda no nosso meio que a base da mediunidade está na mente. Se você não tem essas condições mínimas de operar, vamos dizer assim, como é que você vai trazer tranquilidade interior? Como é que você vai esvaziar-se um pouco das tensões, das preocupações, né? Da correria do dia a dia, ou de alguma dificuldade que teve, e criar um ambiente favorável, criar ponte para se ligar, sendo que o pensamento está cheio, mergulhado em preocupações excessivas. O próprio Hermínio Miranda, ele faz até um pequeno gráfico que eu não coloquei aí, que à medida que o médium, né, esteja nessa condição de tranquilidade, o campo mediúnico entre espírito e médium como que se acoplam quase que 90%, vamos dizer assim. E aí o fenômeno é nítido, fácil de ser reconhecido. Se a perturbação existe, as dificuldades, a ansiedade, né, a impaciência existe, o campo já reduz mais e mais ao ponto de interferir no conteúdo, que o próprio Allan Kardec fala no capítulo do papel dos médiuns. Dependendo, o médium chega a mudar até o conteúdo, inclusive se ele não for simpático ao espírito, né? Vamos mais longe. Há médios cuja faculdade não pode produzir senão esses sinais, quando ao cabo de alguns meses nada mais obtém do que coisas significantes, ora um sim, ora um não, ou letras sem conexão, é inútil continuarem. Será gastar papel em pura perda. São médiuns, mas médiuns improdutivos. Bom, gente, o método atual no Centro Espírita Nosso Lar, ele está embasado no Coen até hoje. O Coen é antigo, né? Muito antigo, e até recentemente fizeram algumas transformações. O Centro de Orientação e Educação Mediúnica, material organizado em programa de estudo teórico e prático detalhado. Se pegar a apostila de aplicação do Coen, muito detalhado, muito bem feito mesmo. Até a nova versão é muito bem feita, apesar de ter mudado a forma de desenvolver a parte prática e até a teórica, né? E melhorar a parte teórica também. O nosso lar, depois, durante muito tempo, trabalhou só com Coen. Aí ele teve algumas mudanças, até por solicitação, se não me engano, do Astolfo, na época, para aderir à campanha da FEB de estudo sistematizado, o ESD, atualmente, né, vigente. 13 anos. Uns 13 anos isso, né? Mas apenas a parte teórica da mediunidade nós aderimos. Não tinha um material prático, da parte prática. E aí, também, a parte prática do Coen foi adaptada e gerou essa apostila. Essa apostila que serviu até de uma reciclagem, se não me engano, em 2000. Foi em 2000 que você fez a reciclagem, né? E atualmente é um livro, né, Astolfo? Com algumas pequenas mudanças, mas essencialmente a mesma coisa, né? Uma mudança na linguagem em alguns momentos, né? Elaborado pelo Astolfo, que usamos até hoje. A parte prática, a parte teórica, a explicação do que nós vamos fazer na parte prática está nessa apostila. Nós seguimos. E é assim, ó. Primeira parte, estudo teórico. O método que nós utilizamos. Dinâmicas de estudo. Nós temos em torno de 11 aulas
que na verdade é a sequência de aulas anteriores no curso do filosófico. Já vem com uma certa base filosófica na área de estudo da mediunidade. E trabalhando só mais a parte de reunião de condições do médium, preparando-o para a atividade prática depois de 11 reuniões. E a segunda parte, né, depois dessas 11 reuniões, é um estudo teórico prático. A primeira fase é a explicação das atividades que serão desenvolvidas, que é naquela apostila ali, que fala de concentração, de prece, né, manutenção vibratória, do passe da irradiação, identificação dos fluidos, num processo crescente. E a segunda fase é o exercício prático. E na terceira fase dessa reunião, né, são as anotações e avaliação. O exercício prático é assim, ó. Isso aqui eu estou retomando, gente, porque é uma reciclagem. Então, muitos de vocês já passaram isso faz uns 10, 15 ou 20 anos já. E algumas pessoas estão passando agora. Verifique se nós estamos fazendo isso mesmo, tá? Então, o primeiro momento do exercício prático é a concentração. 4 reuniões. Depois, mais 4 reuniões só de atividade de psicografia. Depois, na sequência, na 9ª reunião em diante, mais 16 reuniões de psicofonia. E assim, a prática dos exercícios, né, tem quantidade de forma progressiva. A primeira aula a gente faz 7 exercícios de 5 minutos e descansa nos intervalos, para que não crie fadiga, tensão, desgaste além do normal. E assim sucessivamente. Na segunda, 4 de 10. Quer dizer, vai aumentando o nível de estabilidade e manutenção do pensamento num ponto, de uma forma direcionada, né, com leituras, com visualizações, com leituras com sentimentos nobres, assim por diante. A terceira, de 3, de 15, a quarta de 2, de 25, a quinta de 1 de 35, aí inicia a psicografia. E vai até 50 minutos e estabiliza em 50 minutos e a reunião se torna já com todas as modalidades possíveis e que aparecerem, e assim a gente vai conduzindo. Então, durante o curso, 3 fases são bem demarcadas, que são harmonização e domínio dos pensamentos. Concentração, 4 reuniões. E ela conflui nas seguintes, porque a harmonização e domínio dos pensamentos, nós trabalhamos 4 reuniões conosco mesmo, né? Com relaxamento, com exercício de respiração, com leituras de passagens edificantes para reflexões com pensamentos sadios, né? Para evitar aquela conturbação do campo mental nosso que trazemos, que nem sempre estamos acostumados a manter essa direção do pensamento no dia a dia. E à medida que vai ocorrendo isso, o relacionamento mediúnico, psicográfico, psicofônico e outras modalidades, né? Aí a percepção, a sensação pode ocorrer até nas 4 reuniões anteriores, mas nós não permitimos a comunicação. Nós estamos criando condições para a pessoa se perceber, para ela perceber qual é a capacidade e a extensão dela de concentração, qual é o nível de abstração, qual é que perde o fio da meada e retoma, né? Aquele torpor, aquela perda de consciência. Todos esses elementos são fatores de estabilização do campo mental, para que o fenômeno tenha um campo para prosseguir. Se ele for cheio de ondas de altos e baixos, logo o pensamento do espírito vai encontrar esses interregnos. Por isso, boa parte dos médios improdutivos, não por causa disso, de concentração, mas por um outro fator, mas pode ser por causa disso também, o processo de improdução, né? E na terceira fase do curso, a definição do tipo predominante de mediunidade. Ou seja, a pessoa um pouco confusa vai se percebendo das suas reações, do pensamento que entra junto do dele, né? Meio com dúvida, com dificuldade, nem sempre percebendo se é dele ou não é dele, e vai se definindo, pouco a pouco, psicografia, psicofonia, vidência, o que predominar, nós vamos trabalhar até o final do curso, para que a gente não perca tempo querendo experimentar todos. E o Allan Kardec fala disso.
Quem querer ter todas as faculdades pode até enfraquecer a principal, ou a que predomina naquele momento. Pode ser que em outra época, né, poderá... gente, normalmente quando a gente entra em alguma atividade, nós temos um objetivo. E como sabemos de resultados anteriores, também gostaríamos que esse resultado acontecesse conosco também, né? Mas no final de um curso, normalmente a gente observa isso aqui, ó. 4 caracterizações acontecem ao final do curso. A primeira são as pessoas que conseguem atingir regularidade nas comunicações ostensivas e poderão ser encaminhadas diretamente para grupos fixos da classe. Essa é uma regra interna nossa. A segunda são as pessoas que não conseguem atingir regularidade nas comunicações ostensivas. Olha, tem comunicação ostensiva, mas não é regular. Essas deverão ser encaminhadas para grupos de apoio, para atingir a condição da primeira. Não é? Se não tivesse grupo de apoio, provavelmente a pessoa seria encaminhada para um grupo fixo. Aí daria o quê? Um pouco mais de trabalho para um grupo que já tem um objetivo a ser atingido. Ele teria que se preocupar com o médio, iniciante, com dificuldades. Então o grupo de apoio vem, né, suprir essa dificuldade. Ou até a questão, se nós tivéssemos um método de tempo maior, provavelmente conseguiria chegar na primeira com um tempo maior. E a terceira são as pessoas que não apresentam ostensividade e as percepções não se desenrolam em comunicações para aproveitamento numa reunião. A insistência cria ansiedade e decepção, o que Allan Kardec, né, nesses 2 itens, classificou como médio improdutivo. Esses não devem ser encaminhados para grupos fixos ou de apoio. Podem ser aproveitados de outra forma, menos como médiums. E a quarta são as pessoas que sentem leves percepções, intuições ou bem-estar geral, sem comunicações. Essas não serão encaminhadas para grupos mediúnicos, no aspecto de aproveitamento como médium. Não quer dizer que o centro espírita, ou o setor, o departamento, não possa encaminhar se ela tiver aptidão para outra atividade. O passe, o treinamento para a doutrinação, o esclarecimento, e assim por diante. Tá? É só na condição de médium. Então, para a gente chegar naqueles 4 pontos lá, foi a prática que demonstrou. Mas a gente observou que a pessoa chegou a ter o autocontrole. Ela percebe no dia a dia e percebe na reunião, deixa acontecer, né, com começo, meio e fim, com direcionamento da situação do espírito e sai da comunicação bem. Ela tem autocontrole. Se porventura tem alguém se comunicando e os doutrinadores ou esclarecedores estão ocupados, ela aprendeu a perceber e rechaçar. Ela tem autocontrole. Concentração adequada. Facilidade para transmitir as comunicações. Comunicações regulares. E diversidade de espíritos. Se não tem esses 5 itens, a pessoa não é encaminhada para o trabalho mediúnico. Ela precisa ter facilidade para transmitir. Tem que ter comunicação regular, quer dizer, não pode ter uma hoje, uma daqui 15, 20 dias, né? Ou começa a comunicação e não termina, né? E diversidade de espíritos. Um espírito só, sempre se comunicando, vamos desconfiar. Pode ser a questão de maleabilidade do médium, mas pode ser um processo obsessivo também, disfarçado. Né? Então, esse critério de diversidade de espíritos se comunicando é essencial para ter alguns cuidados e a segurança da atividade da pessoa. Então, com esses critérios, o Allan Kardec mostra aqui, ó, os médiuns novatos carecem de experiência necessária. Médiuns improdutivos, os que não chegam a obter mais do que coisas significantes. Nessa classificação, ele foi demonstrando os critérios. Médiuns feitos ou formados, aqueles cujas faculdades mediúnicas são completamente desenvolvidas, que transmitem as comunicações com facilidade. Ele que está dando os critérios para a gente aferir se estamos chegando ou não nas condições. Olha lá. Concebe-se que esse resultado só pelo hábito pode ser conseguido. Quer dizer, experiência, tempo, né, coordenada. Por enquanto, nos médiuns novatos, as comunicações são lentas e difíceis. Isso é uma realidade.
Por isso que, muitas vezes, o grupo de apoio é que vai dar o suporte seguinte, se a pessoa é um médio ostensivo, mas é lento e difícil. E os médios lacônicos, né, são aquelas pessoas que realmente são muito breves e não têm uma aplicação. Né? É médio, mas sim, não, porque, quando, onde, não desenvolve, não tem um arcabouço, não prepara uma conversação continuada, né, para a gente recolher material, devolver uma interpretação, um direcionamento. Nem sempre, infelizmente, o médio lacônico é aproveitável. Bom, gente, era essa a nossa exposição sobre a questão da formação do médium. Então, a gente retomou muitos pontos lendo, para a gente ver onde a nossa base está estruturada. Ela é segura, foi baseada durante anos e anos de experiência, de estudo metódico, e que a gente deveria invejar no sentido positivo, de realmente ter esses critérios para trabalhar, porque o crescimento é nosso, o crescimento é do grupo, o crescimento são das pessoas que convivemos à medida que nós estamos esclarecidos também. Nós colaboramos com a felicidade do outro a partir do momento que nós também estamos esclarecidos. E fica aí a nossa exposição, e quem quiser ter mais subsídios sobre a questão da formação, é só procurar nas obras básicas. Tenha certeza, encontrarão. Obrigado, e passamos aí uns 5 minutos.